perfeccionismo. Cultivar o espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. Cultivar a gratidão e a alegria, se liberta do sentimento de escassez, do medo do desconhecido. Cultiva a intuição e fé, e se liberta da necessidade de certezas. Cultiva a criatividade, e se liberta da comparação. Cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão. Cultiva calma e tranquilidade, se liberta da ansiedade. Cultiva tarefas relevantes e se liberta das dúvidas. Cultiva risadas, música e dança e se liberta da indiferença, de estar sempre ali no controle. Isso aqui tudo, esses cultivos todos trazem o quê? Trazem a beleza do feminino, trazem a nossa beleza. E é algo que é trabalhado como se fosse uma academia, não é algo que nós conseguimos fazer do dia para a noite, porque primeiro nós precisamos realmente olhar para as nossas feridas, curar as nossas feridas e aos poucos nós vamos caminhando a essa comunicação que é mais leve, mais suave, né, mais feminina, porque está sendo cultivado dentro de si todos esses passos, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar mensagem, vocês podem mandar, tá bom? Eu vou começar na página 18 do livro. Esse livro, ele tem em PDF e tem também o audiobook dele no YouTube, né? Ele, só que assim, para a Marcela, para mim, o livro é outra coisa. Eu consigo aprender mais, não que escutando eu não aprenda, mas o livro, ele tem uma força maior, né? Então, nós vamos falar sobre algo muito importante, a escassez, né? Por dentro da cultura de não ser o bom bastante, né? E começar a adentrar nesse mundo, né? Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito da escassez, que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Não queremos viver sem ousadia, queremos viver com ousadia. Durante uma das minhas palestras, uma mulher da plateia comentou: as crianças de hoje se acham muito especiais. O que está transformando tantas pessoas em narcisistas? Sinto certa tristeza quando eu vejo como o termo narcisismo vem sendo usado. Facebook é tão narcisista, por que as pessoas acham que estão fazendo é tão importante? As crianças são tão narcisistas. Meu chefe é narcisista demais. As crianças narcisistas é sempre eu. Meu chefe narcisista demais. Ele se acha melhor do que todo mundo e sempre está rebaixando os outros. Enquanto os leigos usam narcisismo como diagnóstico que serve para tudo, desde a arrogância até o comportamento rude. Os pesquisadores e profissionais ligados à saúde física e mental estão testando a elasticidade do conceito de todas as formas inimagináveis. Recentemente, um grupo de pesquisadores fez uma análise em 3 décadas de canções que chegaram ao topo das paradas de sucesso. Eles registraram uma tendência estatística significativa para o narcisismo e a hostilidade da música popular. Em consonância com a hipótese, encontraram uma diminuição expressiva do uso de nós e nosso, e o aumento do uso de eu, meu. Os pesquisadores também relataram um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e emoções positivas,
um aumento das palavras relacionadas à ira, comportamentos antissociais, como ódio e matar. Dois pesquisadores da equipe argumentaram a incidência do transtorno de personalidade narcisista que mais dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Então, é isso? Estamos cercados de narcisistas? Nós nos transformamos numa sociedade de pessoas egoístas e pretensiosas que só se interessam por poder, sucesso, beleza e se tornarem importantes? Será que é isso? E é interessante essa colocação, porque vem nessa cultura onde até a gente vê muito nas redes sociais, fulano é narcisista, o comportamento dele é narcisista, e aí enquadra todas as pessoas nesse contexto de narcisismo, e às vezes são atitudes tóxicas, né, e não narcisistas. O narcisismo ou transtorno de personalidade narcisista, ele passa por uma série de fatos que vão se encaixando e com o que ele faz com ele e com a vítima, aí sim determina o transtorno, que é muitas vezes difícil de ser diagnosticado, porque o narcisista, ele tem uma capacidade muito grande de se modular. Então, às vezes, as pessoas têm atitudes tóxicas, comportamentos tóxicos, disfarçados muitas vezes de bondade, e as pessoas acham que tudo é narcisismo. Então, o que tem trazido esse livro até agora é da gente parar de usar esse termo, porque o transtorno, ele é uma doença, e eu não quero descartar as situações abusivas e relacionamentos tóxicos, porque isso realmente acontece, e na realidade a maioria dos meus atendimentos, praticamente, vamos dizer, uns 80%, todos passaram por situações tóxicas, por comportamentos tóxicos, abusadores, até agressivos, né? Mas nem todo mundo ali é narcisista, né? Então, que trazer disso é de mostrar assim, epa, tá na hora de eu parar de apontar o dedo para as pessoas e ficar mais em silêncio. Porque quando você critica o outro, você se coloca numa posição superior ao outro, né? Quando você acusa, quando você vai, olha e pontua algo negativo sobre o outro, né? Isso te coloca numa posição superior. Eu me sinto superior a ponto de querer julgar, né? E nós estamos nessa época onde as pessoas estão acusando as outras de narcisismo, as outras de abusivas, e nós mesmas não vemos que os nossos comportamentos são tóxicos, os nossos comportamentos são abusivos. E é interessante que, antes de falar de uma comunicação feminina, antes de trazer a questão da culpa, da vergonha, do medo de se expressar, ela trouxe brilhantemente essa questão de olhar as pessoas como pessoas e não como diagnósticos de transtornos. São pessoas doentes, sim. Todos nós estamos doentes. Estamos numa sociedade doente onde estamos procurando sempre ajuda. E isso a gente pode trazer aqui, né? Nos meus atendimentos, estamos procurando por ajuda, né? Porque não está bem, nós não estamos bem. Então, o nosso intuito é realmente da evolução, né? De realmente melhorar como pessoa. E aí vem a questão do silêncio, né? De realmente nós pararmos de olhar para os outros, né? Com um tom de desprezo, com um tom de raiva, com um tom de julgamento. E aí, voltando aqui, mais um trechinho do livro. O tema do narcisismo penetrou tanto na consciência social que a maioria das pessoas o associa corretamente a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade gritante de admiração e falta de empatia.
O que quase ninguém compreende é que todo nível de gravidade nesse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação. O que significa que se não consertamos o narcisismo de alguém, colocando a pessoa no lugar dela e lembrando das suas imperfeições, né? E olha que questão, né? Quando nós estamos no embate de conversar e você aponta o dedo, você é narcisista, né? Então você induz a pessoa à humilhação, que é algo que nós temos medo. Nós temos medo de sermos humilhadas, né? Então, o que significa que não consertamos o narcisismo de alguém colocando a pessoa no lugar dela e lembrando das imperfeições. A humilhação está mais para a causa desses comportamentos do que para a sua cura, né? E analisando narcisismos pelas lentes da vulnerabilidade. Diagnosticar e rotular pessoas cujas batalhas são mais contextuais ou adquiridas do que genéticas ou orgânicas é com frequência bem mais prejudicial do que útil para a cura e a mudança. Catalogar o problema colocando foco em quem as pessoas são, em vez das escolhas que elas estão fazendo, deixa todo mundo isento. Eu sou assim. Acredito que devemos responsabilizar as pessoas por seus comportamentos. Não estou falando de culpar o sistema, mas de entender as causas para que seja possível lidar com os problemas. Costuma ser útil identificar os modelos de comportamento e entender eles podem indicar, mas isso é bem diferente de ser definido como um diagnóstico. E, por exemplo, quando analiso o narcisismo sobre um ponto de vista, enxergo o medo da humilhação de ser alguém comum. Identifico o receio de nunca se sentir o bom bastante para ser notada, amada, aceita, com receio de perseguir um objetivo. Algumas vezes, o simples ato de humanizar o problema, lançar a luz sobre eles, luz muitas vezes se apaga no minuto do rótulo que é lançado. Então, quando nós rotulamos as pessoas, nós tiramos o humano que tem nelas, né? Então, paramos, né, de falar sobre o que sentíamos, né? Então, assim, do que a pessoa nos provocou, dos sentimentos que estão relacionados a isso. E acompanhamos somente o que ela fez, né? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando? O feedback de vocês é importante, porque como eu estou começando isso hoje, e com certeza como vem com o formato de aula, vem com um formato um pouquinho mais pesado do que o terapêutico, apesar de não estar falando das dores, né? Consigo ver com timidez como porque cada pessoa se esforça para tentar acreditar que são suficientemente boas. E todos nós temos isso como o narciso em nós. Nós queremos provar para todos que somos bons, que somos boas. Mas será que a gente consegue? Muitas vezes as situações da vida acontecem e a gente não consegue provar que é uma boa pessoa. E por que a gente tem que provar para todo mundo que nós somos boas pessoas? Aí vem as nossas feridas de infância, vem as feridas mais dolorosas da nossa infância, que são as feridas da rejeição, as feridas de abandono, a ferida da manipulação, a ferida da humilhação e a ferida da explosão. Essas são as 5 dores maiores na infância. Nós podemos resumir todos os nossos traumas, todas as nossas feridas nesses cinco traumas. Nós somos caracterizados por esses traumas. Então, todas as vezes que nós queremos provar que somos boa o bastante, é porque tem uma ferida dessa aberta em nós. Então, é essa ferida que
Ou é o medo de ser rejeitada, ou o medo de ser excluído, ou é o medo de ser abandonada, ou é o medo de ser humilhada, de ser manipulada. Eu posso trazer aqui um pouquinho da minha história, né? Um dos meus maiores traumas e dores que eu tenho em que eu vi que eu fazia de tudo para que não acontecesse e a minha vida acabava travando porque eu não queria era ser rejeitada. Então, ser rejeitada para mim era algo extremamente doloroso. Então, era como se fosse uma ferida na alma, né? Então, eu fazia de tudo para ser a boa moça, para não me sentir rejeitada. A Van escreveu: concordo que temos também padrão narcisista. Queremos controlar o outro e se atraímos um narcisista nas nossas vidas é porque precisamos olhar para nós. Porém, só quem viveu todos os traumas e etapas do padrão narcisista sabe sim identificar o quanto dói e o quanto são perversos. Sim, Van. Eu tive um relacionamento com um narcisista, né? E eu sei muito bem como é que são essas dores, né? Como é que são as etapas do narcisismo em si. E para atrair um narcisista na nossa vida, nós temos que estar no papel de dependentes emocionais. E essa foi uma das maiores feridas que, quando eu deparei, me fizeram sangrar. Assim, você atraiu narcisistas porque você é uma dependente emocional. E na época não tinha amor próprio nenhum, tanto que eu vivi um casamento de 18 anos. Então foram 18 anos passando por todas as etapas, por todas as humilhações e ficando ali naquele relacionamento até vir o descarte, né? Em onde eu entrei em depressão, eu tentei suicídio, né? Então foi algo muito pesado, né? E mesmo assim eu não queria sair, porque eu era dependente emocional, né? E aí quando você adentra a história, e foi o que eu fiz, né, depois da separação, de adentrar a minha história, o que a Marcela compreendeu? Minha família é uma família de narcisistas. Então, a única forma que eu via o amor era daquele jeito. Eu não cresci num ambiente saudável, de amor saudável, né? Então, era algo extremamente doentio e é ainda, né? Mas hoje, como eu estou agora no lugar de filha, está tudo bem estabelecido dentro de mim, eu sei que a minha família não vai mudar, né? Mas assim, eu aprendi a me posicionar. Mas era uma dependência emocional de um tanto, porque o que aconteceu na minha infância? Na minha infância, o que eu ouvi dos meus familiares? Você não serve para nada, você não vai ser feliz, ninguém vai te querer, né? Quem vai querer casar com você? Né? Esse era o nível de uma criança de 7, 8 anos escutando isso. Então, você cresce ali com o emocional completamente abalado, em que uma pessoa que demonstra carinho e afeto, aí você fala assim, não, então eu sou merecedora, né? Estou tendo esse carinho, mas não, é um carinho doente, é um amor doente, né? E realmente pesa em nós, né, entender esses contextos, de entender que atraímos narcisistas porque nossa família é narcisista ou tem padrões tóxicos altos, né? Pode ser que não seja narcisista realmente diagnosticado ali no ambiente, mas sim, tem padrões tóxicos a ponto de diminuir a autoestima da criança e quando ela vai para a adolescência e para a fase adulta, ela atrai o mesmo padrão.
E o que acontece nessa questão, e a gente coloca um pouco da sistêmica aqui, né? Em uma geração, tudo que não foi resolvido vai passar para a próxima geração. Então, nós somos processos evolutivos. Se nós não evoluímos como pessoas, o problema é passado para os nossos filhos, e os nossos filhos são convidados a essa evolução. Então, se começarmos a analisar os padrões dos nossos pais, avós, bisavós, né, já foi comprovado cientificamente que nós temos registrado no nosso DNA até 9 gerações anteriores. Então, toda essa carga emocional lá de trás, ela vem, se ela não for resolvida, se não for evoluída. Por isso que hoje as constelações, elas vêm justamente para uma remodelação, de você conseguir entrar em paz com todos esses conflitos familiares, né? A Jane, e quando o narcisismo é na mãe? Porque minha mãe tem fortes indícios de narcisismo. As nossas mães narcisistas, quando são narcisistas, no meu caso, a minha mãe, ela foi filha de uma narcisista do mais alto grau de crueldade, que é a minha avó. Mas ela acabou herdando alguns comportamentos tóxicos da minha avó, né? Então, a questão de humilhar, de diminuir, né? E o que acontece com essas mães? Lá na infância delas, porque, Marcela, como é que surgiu o narcisismo? Na vida, o transtorno na pessoa. Lá na infância, a sua mãe, ela passou por um trauma tão profundo, foi uma dor tão imensa que virou uma chave no cérebro. Então, de pensar assim, eu só vou pensar em mim, eu só vou olhar para mim. Ninguém serve mais, somente a minha felicidade interessa. Isso acontece na infância. E de lá começa a vir todos os atropelos, e aí a gente pode associar, às vezes, esse transtorno a várias situações, né? Então, vem esse, vamos dizer, esse atropelo de emoções, porque ainda pode ser uma pessoa que tem aí um pezinho para o borderline, que é aquela pessoa muito escandalosa, ou é aquela pessoa que realmente vai mais para o bipolar. Então, é uma mistura de emoções, né? E qual é o primeiro passo, segundo a sistêmica? É entender e aceitar que tem uma mamãe doente, que tem uma mãe com esse transtorno, né? E que ela também foi vítima. E quando todos nós somos vítimas, não há culpados, né? E isso, às vezes, é muito pesado entender, compreender e assimilar no coração. Porque quando eu mostro que todos são vítimas e todos passaram por um sofrimento grande, não tem como eu apontar mais o dedo para ninguém. Porque todos estão envolvidos ali nesse sistema. Todos têm o mesmo peso, todos sofreram, né? Então, eu tiro aquele peso. Por que esse peso surge quando eu falo a minha mãe é narcisista, né? E esse peso surge. Essa categorização, principalmente trazendo a sistêmica aqui, de falar minha mãe é narcisista, tira a figura da mãe. É como se eu me colocasse numa posição superior a ela. Porque dentro de nós, o nosso consolo, a nossa paz interior é da criança que habita em nós. Porque a criança interior, que é um arquétipo, ela vive dentro de nós, ela não morre, né? E o que acontece? Quando nós crescemos, nós temos uma visão adulta, né, ali de falar assim, ela foi errada, ela errou comigo. Aí vem um sentimento de raiva, vem um sentimento de mágoa, vem um sentimento de dor, mas a
criança não sente isso. A criança só quer ser amada. O problema é a compreensão que nós trazemos e falamos, caramba, ela foi errada. E aí é onde a gente traz um peso e traz uma arrogância que nos distancia da figura da mãe. Porque é mãe antes de ser narcisista. Né? Então, tem essa compreensão que também é um processo interno, que não é feito do dia para a noite, principalmente com mães muito severas, né, que têm um narcisismo muito elevado. Então, é um processo que, com os exercícios sistêmicos, eles vão ajudando até chegar na constelação, onde você coloca por baixo todo esse sentimento de arrogância, de superioridade em relação à mãe, se coloca numa postura de criança. E quando nós falamos do feminino, é algo interessante, porque a mulher, ela só é mais feminina se ela estiver reconciliada com a figura da mãe no coração, porque senão ela não consegue. Eu sou feminina porque eu estou no colo da minha mãe. E isso, quando eu ouvi a primeira vez, eu tomei um susto. Não, eu tenho que me reconciliar com a minha mãe. Já entrei no desespero. Eu falei, eu tenho que me reconciliar com a minha mãe. Né? Então, assim, porque eu falei, eu quero ser livre, eu quero ser mais feminina. E foi a decisão de falar, eu quero me reconciliar com a minha mãe para que eu possa ser livre. Porque a vida nos olha como nós olhamos para a nossa mãe. Então, a resposta da vida para nós é o nosso olhar à nossa mãe. E isso precisa muito ser cuidado em nós. A Jane colocou, porque já ouvi falar disso, a gente quando atrai um narcisista que somos dependentes emocionais, mas quando é na família nos tornamos dependentes? Sim, nos tornamos dependentes emocionais. Por quê? Porque os narcisistas ou as pessoas doentes da nossa família, pelo fato de nos diminuírem tanto, a nossa defesa é o agradar ao máximo, a autoestima é lá embaixo. Então, eu aceito qualquer coisa. Eu aceito qualquer migalha de amor, qualquer migalha de sentimento, qualquer migalha de afeto, seja de quem for. Né? E aí é onde vem algo mais grave ainda, quando nós colocamos a questão da igreja. Não estou criticando a igreja, meus amores. Mas porque nós vamos muitas vezes para a igreja para procurar o colo de pai e mãe que não tivemos. Isso eu posso dizer de experiência própria. Né? Tanto que eu fazia pregações e eu falava, eu encontrei aquilo que eu não achei nos meus pais. E na realidade o vazio continuava. Até eu descobrir que eles estavam em mim e que eu tinha que me reconciliar com eles no meu coração. Eu não preciso ter contato com pais abusivos, com pais abusadores, mas eu posso estar em paz com a figura deles no meu coração. E esse é o processo que é belo, porque quando eles estão em paz dentro de nós, o que acontece? A nossa autoestima sobe, a dependência emocional cai, então você vai entendendo as dinâmicas relacionais e isso faz com que fique mais leve, que você consiga olhar para si, né? E a Jane colocou, fora que carregamos em nosso DNA todos os traumas de nossas gerações. Sim, Jane, 9 gerações nossas são carregadas de traumas de nossos antepassados. E aqui não tem nada de espiritismo, não. Realmente é genético, né? No projeto Genoma já foi comprovado que tem informações genéticas de 9 gerações. Então, aquela informação de traumas anteriores, então, por exemplo, problemas que hoje as famílias passam, que não encontram respostas, a causa dela pode estar lá atrás. Como eu já tinha partilhado uma vez no grupo, bem antigamente, para as primeiras, uma constelação familiar
da cura do feminino. E a cura do feminino dessa mulher em específico foi mostrado um estupro lá mais para trás, uma ancestral índia, porque antes tinha o costume de sequestrar as índias, amarrarem as índias, até elas acalmarem e assim domesticá-las para casar. Então, essa informação, ela vem sendo trazida na vida dessa mulher. E aí, quando você pensa na nossa vida, quantas mulheres nossas antepassadas foram estupradas, abusadas, e aí você vê o caos que está sendo gerado na sociedade hoje, não é de hoje, é lá de trás. E aí os exercícios sistêmicos, eles realmente vão trazendo a paz, vão trazendo o alívio e vão diminuindo essas consequências que são delas e não nossas. Mas nós, por amor, carregamos. Né? É algo que Bert Hellinger fala, tudo é amor, ou é um amor disfuncional ou funcional, mas tudo parte do amor. É o amor do jeito certo ou o amor do jeito errado. Na realidade, nós estamos aprendendo a amar tem pouco tempo, né? E isso ela também foi vítima, né? E aí, ó, Jane falou, minha bisavó foi pegando laço. Nós carregamos essa informação dentro de nós. E quando nós carregamos essa informação dentro de nós, nós temos medo de relacionar, medo dos homens, né? Então, por quê? Porque tem aquela informação, se proteja. Né? Porque se você não se proteger, algo ruim vai acontecer. E, na realidade, essa informação que veio das nossas ancestrais, né? E voltando aqui para o livro, né? A vontade de acreditar que o que estamos fazendo tem importância facilmente é confundida com o estímulo de sermos extraordinários. É sedutor usar o parâmetro do culto à celebridade de medir a significância das nossas vidas. Ideias de grandeza, necessidade de admiração parecem bálsamo para aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados. E é algo assim, interessante, porque o convite ao feminino é o convite de ser uma mulher comum. E isso vem assim, vamos dizer, completamente oposto ao que nos foi ensinado, né? Então, assim, nós viemos da época do empoderamento feminino, né? De onde a mulher, ela fala, não, quem é a Marcela? Aí já vem a profissão, já vem aquela coisa. Depois vem a mulher, né? Como se ser mulher não fosse o bônus bastante. E é onde eu trago para as minhas bonitas, para as minhas meninas, que nós temos uma grandeza enorme dentro de nós, uma potência enorme somente em ser mulher. Sem profissão, não estou diminuindo profissão, mas é porque tem um interior dentro de nós que ele é abundante e próspero, que ele é belo, e que nós esquecemos dele colocando atribuições masculinas, né? Então, e é interessante porque, por exemplo, no meu grupo de estudos, lá são todas mulheres doutoradas. E é interessante de ver porque são as mesmas feridas. Não importa se você é doutorado ou não. Né? Então, aí a gente vem realmente contra a maré e mostrar que o importante é ser feliz, ter relacionamentos felizes. Né? Isso é o que importa, isso é o que queremos. Porque quando estamos bem conosco, as nossas relações são melhores, e aí sim o nosso trabalho é melhor. Então, a esfera do eu se resume no eu, nos relacionamentos e no trabalho. Então, o trabalho vem por último, e a gente sabe que hoje em dia ele não é colocado como último, né? Então, nós esquecemos de nós, esquecemos de quem nós somos, né?
Porém, quando estamos sofrendo e o amor e os relacionamentos estão pesando na balança, nós agarramos aquilo que parece nos oferecer maior proteção. Certamente existem situações em que um diagnóstico pode ser necessário para que o tratamento correto seja encontrado, mas todo mundo também pode ser beneficiado pela abordagem dos conflitos através das lentes da vulnerabilidade. É possível aprender alguma coisa quando consideramos algumas questões. E nós viemos com as perguntinhas, né? E se vocês quiserem abrir para responder, quais são as mensagens e expectativas que definem a sociedade que vivemos? E se a gente for parar para pensar, quais são as mensagens e quais são as expectativas? A fulano tem tantos seguidores. Seguidores diz alguma coisa, gente, né? Não, mas hoje é o prestígio, né? Fulano tem tantos seguidores, né? Como se isso fosse colocar a autoridade e a competência dele ou dela, né? Aí você vê como a cultura social influencia nos nossos comportamentos, né? E aí é interessante porque, por exemplo, eu trabalho com rede social para anunciar o meu trabalho, mas o meu trabalho, de fato, são os atendimentos, né? E aí, quando você começa a estudar o comportamento das pessoas ali na ferramenta do Instagram, e aí a gente verifica que realmente essa questão de ter seguidores é como se fosse uma aprovação para ser um bom profissional. Eu tenho certeza que os melhores profissionais são os mais escondidos, né? Que eles ainda não se atentaram. Lógico que nós passamos por uma evolução, né? Então, está previsto que daqui 2 anos vão começar a ter uma diminuição nos empregos. Quem estiver no offline vai acabar desaparecendo. Então, está se chamando as pessoas para o online cada vez mais. Então, o que isso faz? Sejamos benditos escravos desse sistema, escravos dessa condição, porque senão nós não somos vistos, não conseguimos anunciar o nosso trabalho, né? Então, é cruel essa colocação, né? De que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamento cujo objetivo principal é nos proteger? Por quê? Porque sempre tem o dedo da acusação. Quando sempre tiver o dedo da acusação no outro e mostrar os defeitos do outro, a gente acaba o quê? Não, eu tenho que me proteger daquela pessoa, né? Eu tenho que me afastar daquela pessoa. E geralmente é o que acontece nas questões dos relacionamentos, né? Como os nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade e à necessidade de um forte sentido de valorização. Então, assim, qual é essa necessidade de valorização? E aí nós vemos com uma das feridas nossas, de sermos aceitos. O nosso ser anseia por ser aceito. Então, por isso que há tanto anúncio da figura, tanto anúncio de si, porque eu quero ser aceito, eu quero ser acolhido. E voltando à problemática anterior sobre estarmos ou não cercados de pessoas com transtornos de personalidade narcisista, acredito que exista uma poderosa influência social e que o medo de ser comum faz parte dela, mas tenho certeza de que a resposta está numa camada mais profunda. Para encontrar a fonte, devemos passar longe da linguagem abusiva e estigmatizante. Se ampliarmos a perspectiva, a visão muda. Sem perder de vista os problemas que viemos discutindo, podemos enxergá-los como parte de um quadro maior. Isso nos permite identificar perfeitamente a maior influência cultural da nossa época, o contexto capaz de explicar o que todos identificam como uma epidemia de narcisismo. Além disso, ele também proporciona uma visão panorâmica das ideologias, comportamentos
e dos sentimentos que estão transformando lentamente quem somos nós e a maneira como nos relacionamos, trabalhamos, lideramos, cuidamos dos filhos, governamos. Ensinamos e nos conectamos uns com os outros. Este é o contexto que me refiro na cultura da escassez, né? Então, essa cultura da escassez é onde nós precisamos de mais pessoas, de mais acessos, né? Será se precisamos? Será se estamos tão escassos assim? Precisamos de mais informação. Quantas pessoas que fazem cursos atrás de cursos, informações atrás de informações, e não evolui em nada nos relacionamentos, não evolui em nada na mente. Bert Helling fala algo bem assim interessante, que o conhecimento paralisa a ação. Porque quanto mais eu conheço, menos eu consigo colocar em prática. Então, é o conhecer e aplicar, conhecer e aplicar, conhecer e aplicar. Não é somente conhecer. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais, mas não consegue pôr em prática. Sabe até conversar, sabe até falar de feminino, sabe até falar sobre patologias e explica muito bem, mas não consegue aplicar isso na vida. E isso é algo que nos paralisa muito nos dias de hoje, muito. De serem, e eu já tive alguns atendimentos em que a paciente, ela sabia falar ali e diagnosticar e explicar e tudo. Eu, para, respira. Como é que você se sente em relação a isso? Ela entrava em parafuso, porque ela nunca parou para sentir. A mente está trabalhando tanto que não para, não consegue sentir. Então, é aonde que a gente vê que o conhecimento nos paralisa, né? E a Jeane colocou aqui, essa busca incansável de ser aceito traz com ela ansiedade incontrolável, sim. E é isso que eu quero trabalhar com vocês no estudo desse livro, né, que realmente ele é riquíssimo em você se fortalecer interiormente. Porque se eu me fortaleço interiormente, eu protejo as minhas emoções, sei expressar as minhas emoções, e aí o que acontece? Você já não é mais vulnerável à questão de ser ou não ser aceita. Eu sou vulnerável a expressar o meu sentimento, mas eu estou fortalecida por dentro. Então, se a pessoa não me aceitou, não tem problema, porque eu estou bem comigo mesma. E isso é um processo, óbvio, né? Não é feito do dia para a noite, mas é isso que realmente faz gostosa a caminhada, porque nós vamos, pouco a pouco, concretizando, curando as nossas feridas e vamos restaurando esse feminino. Porque quando as pessoas falam muito e eu trago muito a questão do sentir, mas se as nossas dores de infância não forem resolvidas, nós não avançamos na vida. E sim, meus amores, a nossa vida está travada por conta da nossa gravidez, da nossa gestação aos 8 anos. Praticamente o nosso psicológico foi todo fechado ali. As maiores dores, as maiores compreensões, as maiores travas estão nessa época. Depois disso, só são reforços do trauma, só são reforços daquilo que viveu na infância. Então, o primeiro passo é sempre curar essa infância ferida. Depois, nós vamos modelando os relacionamentos, modelando as visões e vamos vendo e restaurando. Mas quando nós cuidamos dessa criança interior, a vida avança. Porque quando eu sinto que eu estou bem comigo, não é uma rejeição que vai me fazer mal. Não é uma humilhação, porque eu sei quem eu sou. E eu consigo me impor. Então, é um processo mesmo, né? E olha quem fala é aquela que foi humilhada, quem fala é aquela que não conseguia abrir a boca, a voz, não conseguia, né? Então, é realmente de estabelecer
esse interior, porque o que nós somos escassas, e é isso que a Brené quis trazer, nós somos escassas, né? Então, é preencher de nós mesmos, né? E aqui ela trazendo a escassez, o problema de nunca ser bom bastante. Um aspecto crucial do meu trabalho é encontrar uma linguagem que expresse com precisão os dados obtidos e também seja profundamente compreendido pelos participantes da pesquisa. Quando as pessoas ouvem ou leem a frase nunca ser boa o bastante, levam apenas segundos para começarem a preencher lacunas. Nunca ser bom o bastante, nunca ser perfeito bastante, nunca ser magro bastante, nunca ser poderoso bastante, nunca ser bem-sucedido bastante, nunca ser inteligente bastante, nunca ser correto bastante, nunca ser seguro bastante, nunca ser extraordinário bastante, né? Estamos sempre em busca de algo, é uma busca constante que não acaba, onde revela a nossa escassez. Uma de minhas autoras favoritas sobre escassez, ativista global e arrecadadora de fundos sociais, em seu livro A Alma do Dinheiro, ela se refere à escassez como a grande mentira e escreve: para mim e muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é: não dormi o suficiente. Já aconteceu com vocês? O seguinte: não tenho tempo suficiente. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta da presença ou examiná-lo. Passamos a maior parte de nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando, nos preocupando com o que não temos em quantidade ou em grau suficiente. Antes de sentarmos na cama, antes de nossos pés tocarem no chão, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite, a nossa mente recita uma ladainha de coisas que não conseguimos ou não fizemos naquele dia. Vamos dormir com pesos desses pensamentos e despertamos para alimentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, a tendência mental à escassez, habita no âmago do ciúme, da cobiça, do preconceito e de nossas interações com a vida. Eu acredito que esse parágrafo é um dos mais duros, que nos leva à reflexão. Como é que eu estou me cobrando? Será que não está sendo pesado demais? Por que eu me cobro tanto? No não dar conta, né? Se eu parar para pensar, não, amanhã eu tento de novo, né? E aí você vê que tem uma mente programada lá na nossa infância e em que nós precisamos de mais, de sermos aceitas. Então, não fiz o bom bastante, não tá bom, tem que ser mais. Então, realmente, nós temos essa questão da escassez dentro de nós. A escassez, portanto, é um problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. Tudo de segurança e amor, até dinheiro e recursos, passa por uma sensação inadequada ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou podemos ter, o quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna nossa avaliação constante tão desoladora é que quase sempre comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família, nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível da propaganda da mídia. Ou então comparamos nossa realidade com a visão ficcional de quanto alguém próximo de nós já conquistou. E isso é um dos maiores males que nós temos, né? E é algo meio que cultural. Eu acredito que isso está começando a entrar numa lógica e diminuindo um pouco.
né? A da comparação. Nós somos, desde a infância, entrando num sistema de comparação. Quem é o filho mais obediente? Quem é o aluno que tira a nota mais altas? Nós fomos educadas para falar assim, aquele fulano é melhor do que eu. E quem disse que aquele fulano, aquela ciclana é melhor do que eu? Se eu tenho os meus próprios valores. E aí a gente vai entendendo que é uma cultura realmente que nos leva à comparação, né? E tira toda a beleza de quem somos, né? E aí a gente para pensar, por que fulano avançou mais do que eu, né? Falei assim, não, às vezes é porque teve menos medo, teve menos travas, ou compreendeu mais as coisas, mas não que é melhor do que você, né? E não que às vezes você até consegue fazer melhor, mas as nossas travas é que nos impedem, né? E as nossas travas é que nos impedem de ver quão belas nós somos, né? E quanto nós precisamos cuidar do nosso interior. Quem me acompanha um tempinho no Instagram, depois eu vou renovar essa lembrança lá de vocês. Há 3 anos atrás, eu estava 20 quilos acima do peso, completamente depressiva, jogada numa cama com crises de pânico, cerca de 4 crises de pânico por dia, pelo menos. E aí, quem teve crise de pânico sabe que quando você se recupera, parece que passa um caminhão. Aí quando vem, então assim, e aí fala assim, nossa, você está tão bem. Eu falei, não, teve um processo, mas isso não quer dizer que eu seja melhor do que a pessoa que está tendo crise de pânico agora. É porque eu consegui encontrar mecanismos de cura interior, e é isso que eu sempre passo para as minhas bonitas, para as minhas pacientes. Há um caminho, sim, de melhorar corpo, mente e espírito, né? Mas isso não faz com que eu seja melhor do que ninguém, né? A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Repare com que frequência você compara sua vida atual. Ai, eu aí, ó, comparando com uma lembrança de bem-estar, nostalgia que editou a mente, mas nunca existiu de verdade. Lembre-se de quanto, bons tempos. E é interessante porque eu estou fazendo um estudo sobre as fases da minha história. E aí, lá no nosso grupo, nós constelamos as fases da nossa história. E, que tempo bom quando fala assim do livro. O meu tempo bom, que eu coloquei que foi constelado, foi a época que eu dançava. E aí, se eu ficar pensando na Marcela que dançava lá, o que acontecia, e isso foi mostrado na constelação, eu sentia tristeza. Porque aquela Marcela dançarina, ela não existe mais. Ela faz parte de mim, mas aquela Marcela não existe mais, né? Hoje é uma outra Marcela. E aí, qual foi a parte mais bonita? Eu me reconciliar com essa parte e trazer a dança de volta, porque eu não me permitia dançar, né? E é interessante porque, trazendo aqui para vocês, eu parei de dançar por 20 anos, porque eu dancei e eu gostava de dançar todo ritmo de música. E eu dançando pagode, um homem casado se posicionou atrás de mim para me ver dançar. E aquilo me feriu profundamente, porque a mulher dele estava no mesmo ambiente, sabe? E aí eu falei, vou parar de dançar. E eu fiquei anos sem dançar, né? E hoje, quando eu recupero essa questão da dança em mim, é que é algo frutuoso e que futuramente quero trazer também para vocês, da dança terapia, que é você ser livre, livre de movimentos, sem se preocupar, é ser criança. Criança dança engraçado, criança dança livre, ela não se importa. E é isso que eu vou futuramente querer trazer para vocês.
E eu encerro aqui hoje a nossa compreensão, porque senão fica muito pesado, e abro para vocês, né? Vocês querem conversar um pouquinho, falar sobre o que compreenderam dessa questão toda? Alguém quer falar? Marcela, não vai ser nem tanto em relação a. Vai ter um pouco de relação, porque é questão do narcisismo, né? Mas, por exemplo, a minha avó com certeza é uma narcisista e minha mãe é reflexo dela, né? E aí, quando você sabe que a sua mãe faz coisas erradas e você tem uma irmã mais nova dentro daquela casa, que você sabe que está passando por coisas que você passou, como que se posiciona nessa situação? Porque se você tira a autoridade da mãe, você está errada, porque você não está indo no seu lugar de filha e nem no seu lugar de irmã. Então você não pode tirar essa autoridade, mas você sabe que ela está sofrendo lá porque você passou por aquilo. Uhum. Não tem como salvar a sua irmã. Na realidade, esse sentimento de querer salvar a sua irmã ainda é da sua menina ferida. E da mesma forma, e eu sei que no seu caso é mais complexo, por ela ter autismo, né, faz com que você queira protegê-la ainda mais. Mas os nossos pais, eles são os pais certos para nós. E essa compreensão é uma compreensão de evolução. E o que você pode, como irmã mais velha, e você tem sim uma autoridade sobre ela por ser mais velha, tem sim um poder aí, é de sempre orientar, de conversar, mas não assumir a responsabilidade. O assumir seria se ela fosse completamente sozinha, entende? Por isso que é importante ela estar em processo terapêutico, né? Ela cuidar e aprender a cuidar de si, né? Então, é um processo, mas não tem como tirar ela desse ambiente. O tirar do ambiente cria um outro caos. E qual é o outro caos? Que é o caos dos filhos adotivos. Quando nós tiramos dos ambientes, faz com que um vazio imenso entre na alma dessa menina. E eu posso dizer que isso aconteceu comigo, né? Eu fui tirada da minha mãe por ela não ter condições de cuidar da gente na época, estava bebendo demais, né? Nós estávamos quase que abandonados. Mas há uma ferida na alma minha e dos meus irmãos, que a família não compreendeu que a minha mãe precisava ser assistida naquela época e não ser os filhos serem tirados da mãe, né? Então, e assim, é interessante como o mundo dá muitas voltas no processo, né? Porque nós fomos criados num ambiente que fala, sua mãe não presta para nada, sua mãe não serve de nada, não conseguiu criar vocês. E, na realidade, agora minha mãe é quem cuida da minha avó, quem auxilia no cuidado dos meus tios. A minha mãe está ali cuidando de todo mundo. Então, na realidade, só tiraram esse poder dela. Você não pode tirar o poder da sua mãe, né? Então, é aceitar essa situação. Você pode aconselhar a sua irmã, e sim, a sua irmã precisa de um processo terapêutico contínuo. Ela não pode ficar sem esse processo terapêutico. Que quando nós vamos analisar que a sua mãe, por mais que ela reflita essas questões do narcisismo, ela ainda cuida, né, da sua irmãzinha, né? Então e assim cuida com auxílios médicos e tudo. Então assim, ela só é uma pessoa desorientada. Mas como que resolve isso? Sistemicamente tem como resolver. Tem a constelação. Gente, reza para começar. Eu já estou aprendendo a constelar, mas ainda não entrei na fase de eu poder constelar ainda, né? Estou no aprendizado. Que é o quê? Colocar a sua mãe no colo da mãe dela.
a partir do momento que você conseguir colocar a sua mãe no colo da sua avó, vai trazer uma paz no seu sistema. A sua mãe vai ficar até mais tranquila. Por quê? Porque a gente focou na causa, né? E não somente nos sintomas. Os sintomas precisam ser tratados, sim, mas quando você foca na causa, vai trazendo uma paz no sistema. O que eu posso dizer? Eu era uma pessoa completamente complexada com tudo, com todos. Por conta da minha mãe. Eu ficar perto da minha mãe, eu sentia agredida o tempo inteiro por ela, né? Porque minha mãe, ela tinha a questão de me ridicularizar, de me criticar na frente dos outros, então eu sempre me sentia pequena. E quando eu fiz esse movimento com vários exercícios sistêmicos de voltar para o colo da minha mãe, e que eu fiz a constelação onde eu estabelecer a paz da minha criança interior, minha mãe nunca mais fez isso comigo. E isso é algo que aconteceu, assim, não, naturalmente. Então, assim, a minha mãe tem um profundo respeito por mim, um carinho por mim. Então, tem essa questão realmente que isso pode ser mudado através da constelação com um profissional realmente habilitado, porque nem todo profissional é bom bastante para fazer a constelação. Então, é realmente de entender que tem como modificar isso, não está perdido, não. Mas o primeiro passo é não tirar dos cuidados da mãe, né? Vanessa, como mudar essa questão de aceitar tudo em prol da aceitação do outro por conta da rejeição que você falou? Observei que a minha infância inteira disputei a atenção do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Na vida, deixo de me ouvir e de me enxergar para ter migalhas do outro e que muitas vezes acho que não estou tendo. Sim, Van, vai ser um processo. Se você colar em mim, ele vai ser mais rápido, né? Então, assim, é de você curar essas feridas, né? E estando aqui junto comigo, você vai ver que você vai conseguir. Você vai conseguir mesmo, de você ver que tem essas feridas que você mesmo vai conseguir tratá-las. E dali desenvolver que você tem o seu lugar de filha. Você não vai mais se sentir rejeitada, porque você tem o seu lugar dentro do seu sistema familiar. E tem esse processo que ele é muito belíssimo, de realmente você sentir paz, porque qual é o intuito disso tudo? Sentir paz. Não tem outro preço do que você olhar para seus familiares, olhar para as situações e sentir paz, né? E cola em mim, a gente está no comecinho, você vai ver que esse livro vai ser muito gostoso, porque eu estou interagindo muito com vocês, então, de trazer essas questões, trazerem essas dores, e nós vamos conseguir juntinhas cuidar disso. Tá bom, Pam? Alguém mais quer falar alguma coisa, trazer alguma coisa? Então tá bom, meus amores. Vocês gostaram dessa nova roupagem da Marcela palestrante? Fazia tempo que eu não palestrava. Aprendi bastante hoje. Ai, que bom, que bom. Como eu estou gravando, eu futuramente vou disponibilizar a gravação para vocês, para entrar realmente, quiser reforçar, né? Esse primeiro capítulo é um capítulo um pouco mais pesado, porque ele traz assim, você ser vulnerável é você realmente olhar para o outro com um ar de que ele também tem as feridas dele e começar a olhar para a sua escassez, o que te falta, né? E ali, porque é aí que vai vir, e vocês podem até sentir isso depois, de que faz, não, esse processo de escassez que eu tenho, né, é onde fez com que eu me escondesse, que escondesse os meus sentimentos, porque o medo de não ser o bom o bastante me travou de me expressar.
Então, é onde a gente cria os muros do feminino, os muros nossos, porque nós temos esse medo. E aí ela vem derrubando, quando eu li, assim, a primeira vez, eu falei, caramba, mas, falei assim, já entra assim, dando uma... Mas depois vocês vão ver que vai ser bem gostoso, bem suave, vai falar de vergonha, né, que é bem engraçado, assim, é bem bonitinho, né, mas é de realmente falar assim, temos esse sentimento de escassez, de não sermos bons o bastante. E sim, minhas bonitas, nós somos suficientes. E isso pode ficar como a frase de hoje, eu sou suficiente, né? Não falta nada, eu já sou completa em mim mesma. Posso ter limitações, mas eu sou suficiente. Bom, meus amores, entender que o outro não é culpado me faz ficar leve isso, né? E, ai, manda sim, Giane, lá no grupo, eu vou ficar imensamente agradecida, né? Porque nós podemos acompanhar juntas, porque aqui eu não vou conseguir seguir igual narrando, porque a gente está conversando, né? Então eu vou pegando trechos, o que é importante, né? Para realmente a gente fazer uma aula mais gostosa, mais leve, tá bom, meus amores? Fiquem bem, fiquem com Deus, tá Ô, bom? Marcela, quando você for fazer a terapia, eu acho que você poderia falar qual as páginas que você vai ler, porque daí assim a gente lê antes, e aí quando a Certo, gente chega aqui, a gente já está mais por dentro. fechou, vou fazer isso mesmo. Então, eu vou colocar lá no grupo quais são as páginas que vão ser lidas, e é bom porque vocês já podem anotar as dúvidas ou as lembranças, questionamentos para partilhar, então vai ser bem legal. Tá bom, meus amores? Boa Então, noite, fiquem bem, obrigada. boa noite, né? E descanse. Vamos começar esses estudos de sermos mais belos, femininos e leves.